Bom dia, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, reunidos para assim falar acerca do Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que pode agir nas nossas vidas, mas eu quero te dizer, meu irmão e irmã, não tem meio nem modo de Deus agir na nossa vida sem primeiro. O título da mensagem esta manhã é Uma Conferência com Deus. Nós precisamos ter uma conferência com Ele, ser conferido, e não tem meio, nem modo, nem maneira de Deus tratar conosco fora da sua palavra. Eu quero dar início orando e dando graças a Deus por tudo que Ele tem me concedido até aqui e concedido a vocês também. Quero aproveitar e agradecer a todos os inscritos no canal, que Deus assim possa estar ajudando, abençoando e principalmente derramando o colírio santo dele para com que esta conferência possa estar de bom grado aos olhos de Deus para com nossa caminhada aqui na terra. Grandíssimo Deus, Todo-Poderoso, Rei de Israel, eu te rogo nesta hora, Senhor, fala conosco conforme tu queira, fala com o teu povo, trate com eles como o Senhor tem tratado comigo, ajuda, abre os olhos dos irmãos, das irmãs, até daqueles ainda que não são cristãos, Senhor, que almeja de algum modo, alguma maneira, se aproximar de Ti, às vezes tem encontrado, Senhor, dificuldades. Eu te rogo, Senhor, se for por meio, Pai amado, do que está aí estabelecido no meio de um povo onde almeja o Senhor, mas tem dificuldade para encontrá-la, e o Senhor vê pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pela grande turbulência de problemas que eles enfrentam no meio da vida, no trabalho, às vezes até em casa com o familiar. Ó Deus, abre esta porta, abre o entendimento. Só o Senhor pode abrir a mente e o coração das pessoas. Eu estou aqui, Pai, para fazer o teu trabalho, que é alertar as pessoas para ver o caminho que ela está trilhando e ter uma conferência, porque na nossa vida tudo vem de uma conferência primeiro para nós obter aquilo que queremos. Hoje está aberto diversas portas em cada esquina, onde as pessoas querem adquirir alguma coisa de alguém ou do Senhor sem nenhuma conferência antes, mas é impossível, Deus. E se acaso adquira, estão adquirindo de uma maneira errada, que de igual forma está mostrando que as pessoas estão morrendo e sem compreensão de coisa alguma no espiritual, Senhor. Obrigado por tudo, ceia no meio de nós aqui esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmão, pois bem, irmã, nós vamos ler uma palavra aqui que se encontra no livro do profeta Isaías, e quero pedir a vocês, de primeira mão logo, não se escandalize com esta foto que está aqui, pois esta foto é de um profeta. Eu sei que vocês não estão acostumados com tais palavras, e se acostumados estão é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também há profetas, e o Senhor Jesus Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não é mentiroso. Ele disse que eis que vos envio profetas. E às vezes você, com a santa ignorância que adquiriu, não sei de que modo, em que porta você recebeu isto, você pode dizer, mas espera aí, a profecia durou até João, dali por diante, mas Jesus Cristo falou que enviaria profetas. E aí, se você levar a sua mente, o seu coração, mas se ele está falando lá para o futuro, então os falsos profetas hoje não existem.
Você não pode chamar ninguém de falso profeta hoje, porque não existe ainda, está lá para o futuro. Então você veja, pense, preste bem atenção do que é mencionado aqui, dito aqui. Aqui eu não sou melhor do que nenhum pregador que você já está acostumado a assistir e vê-la, só que eu busco uma diferença. E a diferença está na conferência, porque tem que ser aferido tudo aquilo através da palavra. Então, como eu estava dizendo, não se ridicularize com esta foto aqui, sabe por quê? Uma certa feita eu fui fazer uma visita à Igreja Deus é Amor ali. Eu não tenho problema para visitar igrejas nenhuma. E chegando lá eu me deparei com a foto do finado Davi Miranda na igreja. Eu não me ridicularizei com aquilo, porque era o homem que trouxe a fundação àquela igreja. Então eu não sou nenhum lunático por ver uma foto de alguém e ficar assim, ali é idolatria. Não, eu respeitei, compreendi bem e fiquei assistindo o culto até a hora que deu fim àquilo. Mas não fiquei ridicularizado com a foto de Davi Miranda. Este daqui chama William Marlon Branham, que até inclusive foi um profeta nos nossos dias do século XX para trazer até a palavra do assim diz o Senhor até para o Davi Miranda. E a igreja não declinasse da maneira que está declinada hoje, se acaso ele recebesse o assim diz o Senhor da palavra de Deus. Então, muitos dogmas e coisas estabelecidas naquela igreja não estaria hoje assim no quadro que está. A culpa é do líder, que não recebe o assim diz o Senhor. Eles não querem profeta, eles creem no achismo dele, no dizer isso dele. E aí, quando você vê o quadro mais à frente, o resultado é decaído. E você não pode dizer a mim que estou errado. Veja o quadro que está aí. Então, como eu estava dizendo, não se ridicularize, porque eu não vou em igreja nenhuma. Se eu chegar na igreja ali dos metodistas e outras de Wesleyana e ver a foto de Wesley, ver a foto de Martim Lutero, eu não vou ficar escandalizado com isso, porque eu não sou lunático. Esses homens existiram e tiveram o seu papel e fizeram aquilo que Deus colocou em sua mão. Ele teve uma conferência com o Senhor e a sua denominação que existe hoje, inclusive, ela tem a fundação hoje que está aí estabelecida através do que Lutero deixou lá e as 95 teses batidas ali naquela porta daquela igreja naquele ano, e o resultado está aí hoje. Mas não foi isso que este resultado que está aí hoje que o moço por nome Lutero deixou, não, tá caído, não está como Lutero planejou e deixou pela vontade de Deus, e outros homens que veio após ele, a coisa não está mais adiante. Inclusive até o tabernáculo da fé hoje, que chamamos diversos tabernáculos que estão aí, estão tudo decaído, porque declinou seguindo também o sistema daí do faz-me rir, negócio da fé, e plantar na mente das pessoas riqueza, riqueza, riqueza. E Paulo dizendo, se você tem o que comer, aonde colocar sua cabeça e o que vestir, esteja irmão, esteja irmã, satisfeito com isso. Isso é uma conferência, você está satisfeito com o que você tem? Mas diz que está servindo ao Senhor, tem? Não precisa responder a mim, não. Você está satisfeito e satisfeita com o que comer, com o que vestir e aonde botar sua cabeça debaixo, você está? Não está, porque se tivesse, não estaria nessa busca desenfreada que se encontra hoje os evangélicos.
Mas eles estão com a Bíblia na mão, estão lendo as escrituras, mas é uma usura desgraçada na qual até mesmo o cantor Gilberto Gil, eu vou fazer a propaganda aqui do cantor, a usura dessa gente já virou uma legião. E aí, tá bonito? E eu não estou falando da usura do bêbado, não. Não estou tratando aqui com a usura de quem usa seus entorpecentes aí, não. Eu não estou falando da usura do ladrão, não. Aí o salteador, não. Estou falando da usura dos crentes, dos evangélicos que está aí estabelecido na terra, que não é pouco. E se você fazer uma visita na primeira esquina aí de uma igreja que quer que seja, ela vai estar tratando sobre isso, né? A mola mestre, aquilo que comove, mexe o povo e arranja-se sempre um jeitinho de ser igual o pastor dele ou a pastora dela, o bandido, ladrão, usura. Então, eu vou tratar aqui uma conferência. Não se zangue comigo, porque se Deus está falando, se ele não é um Deus morto, ele está tratando uma conferência contigo agora mesmo. Eu quero ler uma palavra aqui que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 1 e o verso 14. A vossa lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já não são mais pesada, já estou cansado cansado de sofrer. Por isso, quanto estendeis as vossas mãos, escondendo as vós aos meus olhos, e ainda que a multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora eu vou ler o versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirais as maldades do vosso atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Justiça não tem usura, hein? Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas da viúva. Será que tem uma igreja assim hoje? Agora o versículo 18 de Isaías 1. Vinde então, raciocinamos junto, diz o Senhor. Ainda que a vossos pecados seja como a escarlate, ele se tornará branca como a neve. Ainda que seja vermelha como carmesim, tornarão-se branca como uma lã. Grande Deus, está aqui a tua palavra, Pai. Eu sei que há 850 anos antes de Cristo, o Senhor tratou com o povo através de um profeta, e este profeta foi o profeta Isaías, chamando a atenção das pessoas que fazia solenemente muitos cultos, oferecia seus sacrifícios e as muitas orações multiplicadas. O Senhor estava aborrecido com tais obras. E eu sei, Senhor, que no próprio século que estamos vivendo, o Senhor ainda não está de agrado, porque as pessoas estão faltando ter uma conferência contigo. E vai colocando sobre a garganta dentro do Senhor que são dignos disso, dignos daquilo, e que precisa receber isto porque tem pedido ao Senhor, mas está em falta. Pesado na balança forte, Senhor, o que está aí hoje chamado igreja, mas tem encontrado falta. Meu Deus, abraça-nos com a tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
Pois bem, amigos, pois bem, amiga, nós lemos aqui o profeta Isaías, e o engraçado desta palavra que ele lê aqui, logo que ele fala aqui, no verso 1, 2 ou 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, e o seu dono. Mas Israel não tem conhecido, o meu povo não tem entendido. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, que triste é você estar lendo uma passagem, uma palavra, na qual nós sabemos que o povo de Israel, na qualidade, na informações de livros que eles tinham, da Torá, de tudo que foi trazido pelos profetas, então eles tinham originalidade em tudo que eles ouvia, via, lia, estudava, o seu sacrifício que tinha que ser feito, suas peregrinações, tudo. Mas sempre encontrava este povo original como filhos, sempre em falta com Deus. E Deus faz o quê? Sempre quando nós estamos em uma condições decaída, declinado para o mal, para tudo aquilo que ao agrado de Deus não está, Deus envia sempre um profeta para nos trazer conferência e trazer um ajuste nas nossas vidas, essa vida aí medíocre que levamos e achamos que estamos bem. Não estamos bem. Por mais multiplicações de igrejas e tudo que está aí, não estamos bem. E se você conhece algum líder religioso que diz que tudo está bem, uma maravilha, magnífico do Senhor, como eu gostaria de me deparar com este, para ter uma conferência com ele frente a frente, com um jeitinho, com as formazinhas que eles têm trazido. E tratando-se de conferência, agora eu vou sair um pouco da Bíblia e vou entrar para a vida cotidiana. Vocês sabem que existe o livro do consumidor, livro que trata de assuntos de leis, na qual tem que todas as lojas, grandes, pequenas e médias, está estabelecida na lei, no parágrafo, nos códigos que ali está, para com que ande certo com o povo. É claro que a grande maioria dela, na esmagadora maioria das vezes, nós bem sabemos que as lojas não andam aferida, bem posicionada naquilo que cobra no código de consumidor daquele livro. Elas não andam na lei. E se alguma tem aí, que eu não vou nem citar nomes, ela pode até me criticar, alguém que seja um vendedor ou gerente de alguma loja dessa, eles me provem, deixando escrito lá após a gravação, se a loja na qual ele representa já não sofreu algum tipo de cobrança da lei, da justiça, se não responde juridicialmente. Veja, então é muito fácil você se deparar com muitas lojas aí que ela não anda de acordo com a lei que está sobre aquele código do consumidor, porque se ela andasse corretamente, ela não sofreria danos, ela não sofreria cobranças. E os homens, eles trazem a lei, eles registra a lei nos livros. Agora, a única deficiência que tem é pessoas que saiam fazendo conferência nessas lojas,
junto com o consumidor, com os compradores, seja da loja grande, da loja média ou da loja pequenininha, se eles estão andando na lei que está regida ali naquele livro. Porque embora em outros estados aí tem aqueles homens que já fizeram sucesso aí na televisão, né, com Código e Consumidor, mostrando os crimes que as lojas estão cometendo, e não é poucas não, e a grande maioria dela é que mais comete crime, rouba, ainda debaixo de um livro da lei, código e coisa assim, não adianta nada, o povo é quem sofre, mas por quê? Não tem pessoas, fiscalizações para ver se aquelas lojas tem um períodos aí que eles tiram em ano. Que coisa ridícula nós estamos vivendo nessa terra, né? Em ano, que é chamado a Black Friday, e sai fazendo análise daquelas promoções que as lojas botam, colocam ali, geralmente algumas encontrada em falhas e é fechada, é lacrada, paga uma multa, mas em ano, o povo não compra em ano, o povo compra todos os dias e sofre o seu mal um bocado por bandidos com suas lojas abertas, que eu vou chamar de bandido porque se não anda na lei, não anda corretamente como o Código do Consumidor cobra, aí precisa ser aferida, precisa de fiscalização. Aí agora vamos partir para essas lojas que estão aí chamadas igrejas. Será que se chegar aferindo com o código da lei, da palavra, estão bem? Será que tem algum aí que você chega lá cobrando, ô pastor, meu amigo e irmão, porque de qualquer maneira somos irmãos, né? Mas quando se trata do mandamento do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, na qual todos dizem que estão andando e que carregam debaixo do braço e que estão afiados, mas quando você, não, meu irmão, mas puxe por aqui. Ah, não. Aí eu não concordo com você, não. Aí não, a minha igreja não ensina desta forma, não. Aí não, isso daí para mim não passa de heresia. Ah, não, isso daí, não, Aí, então, é a mesma coisa, trazendo o paralelo da maior loja que você conhece hoje. E a maior loja de negócio da fé também está aí estabelecida hoje, anda assim. Por quê? Não tem homens mais para trazer conferência. Homens que não estejam compromissados com se juntar a eles para roubar o povo, não. No final de semana mesmo passado, eu estava vendo a grande agonia da igreja que se juntaram aí para trazer, eles deram o título, parece até bonito, né? Deram o título Driblando a Fome, e você levava 1 quilo. E eu estava analisando aquilo, driblando a fome. Aquilo dali, meu irmão, minha irmã, no qual essas igrejas estão fazendo, no literal, para você que carrega a Bíblia e é carnal, só carrega mesmo por carregar, parece bom, porque eles não apresentam você dar 1 quilo de alimento a alguém, uma cesta básica a alguém, isso não é ruim, você está fazendo bem. Mas ter uma conferência com Deus não é só o quilo. Ter uma conferência com o Senhor não é só uma cesta básica. Ter uma conferência com o Senhor não é só dar um saco de cimento. Ter uma conferência com o Senhor não é eu bater a laje de alguém. Ter uma conferência com Deus não é botar um contrapiso de alguém ou ainda doar R$1.000 por mês. Isso não é conferência com o Senhor. Isso os carnais estão tratando e estão tratando bem. E a prova é quando as igrejas se reúnem juntas, driblando a fome. Por quê?
o profeta deixou registrado lá, não lembro se é o profeta Malaquias, um desses profetas, eles dizem que o povo teria fome e teria sede, mas não era nem do que comer e nem do de beber, mas da palavra de Deus. Então eu te digo esta manhã, com toda a autoridade do poder de Deus em que creio e sigo a doutrina dos apóstolos e profetas. A fome na qual essas igrejas se juntaram, dizendo que está driblando, é literal, mas acima há uma espiritual, porque esses pastores, os líderes religiosos, têm enchido sua barriga de uma conversa bonita, enchido o seu ventre de uma camisa estampada na qual nada faltando, nada destruído, nada amassado. O outro tem enchido o seu ventre com a água benta, o outro enche seu ventre com a água do milagre, o outro enche seu ventre com a vassoura ungida, o outro enche seu ventre com o altar santo, o outro enche o seu ventre com a fogueira santa, que vem chegando até São João aí, viu? Cuidado você que é amante das fogueiras. Então o que é que ocorre? Seu ventre está cheio. Cheio do quê? As vossas luas novas. Vamos lá, Isaías 1, verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma odeia. Quando o profeta está falando isso, tratando disto aqui, livro de Isaías 1, verso 14, está falando de um povo reunido, povo eleito, originalmente eleito, escolhido de Deus. Mas a alma de Deus estava aborrecida quando ele enviava um profeta para tratar ainda assim com a igreja. Porque o que é que ele disse ali, que nós lemos, se eu ver aqui o versículo, para não me atrapalhar. Vinde então e raciocinemos. Tá chamando um convite, viu? Tem que raciocinar. Tem que ver uma conferência de raciocínio lógico, correto, decente, enquadrado nos moldes bíblicos, conforme os apóstolos e os profetas disseram, fizeram e o assim diz o Senhor. Não é isto que está aí, tá? Vinde! Então raciocinemos junto, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornem branco como a neve, ainda que seja vermelha como carmesim, tornarão-se branca como a lã. Isso é um convite de Deus. Mas para ele dizer isto aqui que eu li, versículo 18 de Isaías, primeiro ele faz uma conferência dizendo o quê? O que é que ele diz? Você vai ouvir agora. Preste bem atenção e eu vou falar como o profeta Isaías disse aqui. Venha junto e raciocinamos. Não há pregação de empolgação, de dizeres ali acolá, sem noção do que dizem. E você olha o quadro, você raciocine, veja o quadro solene de muitas orações e invocação ao Senhor, muitos jejuns, muitos templos erguidos e abertos, e as desgraças que as pessoas estão afundadas, com tantos líderes aí. Venha e raciocinemos. E as vossas luas novas, vossa solenidade na minha alma odeia, já me são pesadas. O peso que o povo, pai, o peso que o povo trazia. Porque o povo ali, escolhido de Deus, na qual o profeta Isaías está mencionando aqui, era um povo que sabia bem como fazer o certo. É tipo como estava Caim e Abel.
Abel fez o correto por revelação. E tem pessoas hoje, tem dois grupos de igreja hoje. Tem pessoas que estão fazendo hoje as coisas como Caim, sem revelação alguma, oferecendo altares de Baal que o Senhor não tem doído a alma dele, tem constrangido ele com as práticas, porque não estamos com os moldes bíblicos, entendeu? Ainda até mais bonito que seja, meu irmão, eu sei, aí tá dribando a fome, enchendo o ventre das pessoas de comida. Mas quando trata-se da palavra, eu converso com muitos crentes por aí, muitos evangélicos, e dá até dó, e eu não abro nem tudo que sei e conheço. Eu não abro, porque eu vou deixar as pessoas cada vez mais ridicularizadas, mais doentes do que elas são. Elas estão com a mente cauterizada, porque foram cauterizadas por espírito maligno vindo desses líderes religiosos que estão aí hoje. Por mais estranho até que eu esteja mencionando algo aqui para você, eu sei que causa estranheza, mas eu vou fazer como a palavra do profeta Isaías diz: venha e conferimos. Porque precisa ser conferido. É por isso que eu fiz a comparação das lojas que estão aí todas as abertas, grandes, médias e pequenas, mas tem um livro da lei na qual eles devem se submeter e não se submetem e roubam o povo, e o povo compra uma coisinha e paga milhares, e aí depois que vem descobrir, uns é tarde, outro vai para a justiça, porque eles não querem andar na lei que o livro como é que se chama? O Código do Consumidor pede. A mesma coisa é isso que está aí, essas lojas chamadas igreja. O código é este aqui, a lei, a palavra de Deus. E você que se diz cristão, evangélicos e evangélica, eu queria que você fosse homem, garanta pelo menos a calça que você veste aí, ou você mulher, garanta a saia que você veste. Dê sua nota e me prove no meu mencionar o que é que eu estou dizendo aqui de errado. E a prova do que eu não estou errado é o quadro de vida que está aí dos evangélicos. Eu estava vendo esta semana lá no meu trabalho uma discussão entre um evangélico e uma senhora que cultua o candomblé. Eu não peguei toda a história na hora, mas vi uma discussão entre eles e ele falando, eu vi ele dizendo que Jesus não está no candomblé. E ela tinha dito para ele, na hora que ele estava pregando, que Jesus estava. Agora o moço lá ficou meio irritado, o pregador do evangelho, eu vi ele meio irritado. Ela mandou logo ele tomar não sei aonde, porque é o quadro, né? As pessoas se diz que creem em algo, mas tem um palavreado baixo. Ele disse que se ela acreditar nisso e continuar nessa crença, ela vai para o inferno. Então, tava ali uma coisa meia... Eu comecei a observar as coisas, as conversas deles ali, o irmãozinho irritado, porque ela defendeu a crença dela. E eu tava pensando bem, eu disse... Esta moça, ela disse que Jesus está no candomblé. E por ela mencionar isso, ainda na sua ignorância, ela não está errada em mencionar isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela não está errada em dizer que Deus está no candomblé, está envolvido na coisa da feitiçaria, está até do lado deles ali oferecendo oferenda numa cruzilhada. Porque os evangélicos se tornaram também piores do que eles, feiticeiros, fazendo obras mortas na qual a alma de Deus está cansada, não aguenta mais, a mesa está cheia de vômito. E se você assistir os vídeos que eu tenho aí, você vai ver eu tratando de assuntos que a igreja pratica, na qual a Bíblia nem diz. Isso é obra de feiticeiro. Ou você vai dizer que não? Então a moça
certa parte está correta. Ela vê hoje o quê? Ela vê hoje um pai de santo, uma mãe de santo, assim dizendo, abraçada com um padre dentro da igreja, eles derramando água de abu no padre e o padre derramando água benta neles. Você abre a televisão, você assiste, eu já vi diversas vezes pastores consultando e conversando com mãe de santos e pai de santos, aprendendo como é a feitiçaria que é feita, consultando. Que dia você já viu Jesus fazer isso? Eu já vi em televisões aí, igreja, a qual que você é amante da tal, com cocaína em cima do púlpito e mandando a pessoa cheirar novamente para ver se ela sente o dente. Isso é obra de feiticeiros. Porque se uma vez a pessoa for liberta, foi e acabou. Mostra o Deus que eles estão servindo. Aí eu vou criticar uma jovem dessa que estava dizendo que Deus está no candomblé. Se as obras dos próprios cristãos estão pior do que o dos feiticeiros. E prove a mim que não. Quando você faz a casa de Deus, casa de negócio, bazar, feitiçaria, obra de engano. Você é pastor? É, pastor, eu não trato nem com pastor aqui, missionário, é essa coisa que tá aí não. Eu quero você, pastor, frente a frente comigo. E tenha raça, coragem, viu? E Bíblia. A sua educaçãozinha, a sua teologia, desse mimimi de historinha para saquear e roubar o povo. Não venha não que este aqui você não engana. Por quê? Tenho conferência com Deus. Deus me confere. E todos os homens, biblicamente falando, pegando lá por Moisés, foi conferido pelo Senhor. Para assim tirar o povo de uma servidão, de uma escravidão, de um sofrimento. E hoje está cheio dos que dizem que servem ao Senhor, que são representantes de Deus, e o povo se encontra cada vez mais escravo do pecado. É por isso que as lojas cometem os seus crimes aí vendendo, fazendo os seus negócios, porque o livro do Código do Consumidor, eles não aplicam para sua loja. Aí você vê as tais e se chama igreja, e para mim não passa de casa de negócio. Me perdoe se você vai ficar zangado comigo. E se você não tem natureza de me ouvir, de me assistir, eu vou lhe dizer. Aqui é para quem tem natureza de pombo. De urubu engole qualquer tipo de coisa que está aí. O de pombo, não vai comer carniça. Então, a moça estava ali e foi uma discussão entre eles, e eu olhei assim, eu quase ia chamar ele em parte para dar um conselho, mas o homem estava tão irritado, demonstrava ser até mais irritado do que ela falou, mandou logo ele tomar lá não sei aonde, né, a classe baixa que está aí hoje. Ele não falou tais palavras baixas, só falou, a forma de pagamento do dizer dela foi dizer, você vai para os infernos na sua crença aí. Agora, quando ela liga a televisão, na lavagem aí que diz é do Senhor do Bonfim, que é o mesmo Deus, Oxalá, é não sei o que lá das quantas, ela vai ver lado a lado pastores, líderes religiosos, né? Se você ir conversar com um pai de santo, com a mãe de santo hoje, eles têm o livro da Capa Preta, eles têm um livro de São Cipriano e eles têm uma Bíblia. E eles vão dizer para você que tem Deus também, porque para eles, na mente deles, acha que Deus tem sociedade, tem pactualidade com fé, que não é dividida, é tudo junto. Não, meu irmão, estão lhe enganando, e quem está te enganando é o Deus desse século, que fechou o entendimento para com que a glória de Deus não resplandeça em você. E eu estou apto aqui, pai de santo, mãe de santo, espírita, o que quer que venha aí, líder religioso, pastor, para bater frente a frente comigo. Eu posso fazer até uma roda e jogar todo e eu fico no meio. Não porque eu sou bom, sou melhor, mas uma conferência com Deus. Aí na hora que tratar da conferência, então você vai ver logo, eu vejo que estou mal. Então aquela moça citou aquilo ali, que Deus está no candomblé, é devido o que ela vê.
Não é por experiência própria de Deus estar mesmo ali. Então, na boca das pessoas, hoje está mencionada toda porque eles vê o quadro de vida dos evangeliquinhos, as evangeliquinhas, como é que se chama, o cristianismozinho, que isso não tem nada de... driblando a fome. Como podemos driblar a fome? A prova que são mentirosos é essa, que agora mesmo tem alguém com fome, e na igreja deles mesmo, mas eles estão dizendo que estão driblando a fome, e os nécios, tardo de coração, para quem tudo que a palavra de Deus diz, está crendo e seguindo e levando os seus quilos. Como podemos driblar a fome? Você pode me dar essa tática que eu não sei. Driblando a fome. E tem evangeliquinho, crente frios, que crê nessa conversinha. Se estamos driblando a fome, aí eles vão dizer para se defender, pelo menos eu estou fazendo a minha parte, a sua parte da usura, do engano, de enganar os leigos, os que nada querem com Deus, só busca isto, e que vocês ensinaram e prepararam bem mal para ser amante mais de si mesmo do que de Deus. E aí a coisa fica preta. Eu vou ler aqui uma mensagem do profeta William Marlon Branham, pregado em 1959, este aqui, e o parágrafo 94 a seguir. Assim Moisés subiu por dentre a um certo lugar. Diremos que teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Veja, esse profeta William Marlon Branham sabe que nós não sabemos nunca o que fazer. Por isso precisamos de uma conferência com Deus. Independente de que apareça o líder religioso, não, meu irmão, minha irmã, oramos aqui o Salmo 91 70 vezes, o Salmo 23 100 vezes, fazemos aquela oração de per um terço, pela metade. Você não sabe nem o que é o significado de um terço, né? Por isso você anda orando aí, mas tudo bem. Mas está aprendendo agora. Per um terço, por mais que nós vamos fazer a campanha do nada quebrado, nada faltando, nada destruído, nós vamos fazer uma campanha contra o olho grande, nós temos as águas aqui que podemos escorrer, você derrama em sua porta, em sua casa, o suco de uva lavar sua porta, sua janela. Isso nunca foi, nunca é uma conferência com Deus. Por quê? Os apóstolos, os profetas fizeram isso? Mas serve o código da conferência de Deus para você? Por certo, amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, 15 dias, um mês, 1 ano, 2 anos, 6 meses, eu não sei. Eu não concordo nada com aquele pregador está dizendo. Mas vamos lá. Talvez você não saiba, agora o parágrafo 85, talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tantos pecados. Talvez você tenha fundado até um poder, mas não consegue. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não conseguir parar. Talvez você tenha chegado a um ponto de está tão cheio de pecado, cobiçar, que você tem olhado errado para cada mulher e que você, ou talvez você tenha pervertido o seu próprio recurso naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa aonde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência, conversar sobre o assunto. Como talvez você tenha
destruído o seu lar, talvez você tenha deixado seu esposo deixado a sua esposa, talvez você tenha abandonado os seus filhos, pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pago a sua armadilha. Mas lembre-se, o meu irmão ou minha irmã, você ainda tem direito a ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor. Conversa sobre o assunto com Ele. Ele socorrerá bem no presente, na angústia. Então o profeta está com uma mensagem aqui pregada em 1959. Veja quantos anos tem. Mas ele traz aquilo que o profeta, porque essa mensagem dele aqui, ó, pregada em 1959, uma conferência com Deus, pregada em 1959, mas o título da palavra que ele usa é esse livro aqui do profeta Isaías. Então aqui há o convite do Senhor. Primeiro há uma abordagem do Senhor para com o povo eleito de Deus. E o que eu estou tratando aqui é isto, a abordagem, você fazer uma conferência, conferir, raciocinar, junto com a palavra, com o livro, que está o código, a lei dele, o que é que ele quer na sua igreja, na sua vida. Não essa coisa que está aí, para lá, para cá, não sabe o que é que faz, nem para onde é que vem, nem para onde é que vai. E o quadro de vida anda esfarelado no pó. Deus pode pegar, meu irmão e minha irmã, este pó e erguer. Somente você tem que crer. Mas crer em quê? No ventre cheio da camisa, nada pode, nada derrubado, nada quebrado. Com o ventre cheio de crer na garrafinha da água ungida, na garrafinha da água do milagre, no banho do amor, na fogueira santa, não sei o que do milagre, no solzinho da prosperidade, na chave de Pedro. Nem que nós podemos estar bem com o Senhor, trazendo coisinhas e olhos ungidos, que hoje você vai ali na porta do templo, que eu vejo, eu passo todo dia, aqui eu não estou inventando nada. Aqui não é mentira minha, eu passo todos os dias na porta do templo ali, um templo grandão, uma loja bem grande, que se você chegar lá com um código, aí você vai ver na porta do templo vendendo óleo ungido da prosperidade, óleo ungido do olho grande, óleo ungido do EA, e o povo caindo, fazendo fila para fazer as suas compras. E eu digo, meu Deus, quanta ignorância. Quando você usa um óleo ungido para ungir, seja lá o que for, na sua casa, o seu sapato, a sua bolsa, o seu celular, o seu relógio, está mostrando que você está no quadro daquela jovem que falou que Deus está no meio do candomblé. Um feiticeiro ou uma feiticeira, porque o óleo ungido é bíblico, está no livro de Tiago para orar os enfermos. Não foi para orar guarda-roupa, orar porte, orar bicicleta, orar o ventilador. Que coisa é essa? Mas você está tendo uma conferência com Deus este dia de hoje, nesta manhã. É exatamente 10h30 ainda, no sábado. Hoje é 11, se eu não me engano. E eu quero pedir a você, eu acabei de chegar agora, sabe o que é que eu fui fazer ali? Fui doar sangue. Sou doador de sangue. E peço a você, meu irmão, minha irmã, em vez de você se doar para crer em todo tipo de desgraça que esses homens trazem a você, doe seu sangue. É melhor, eu acho que você vai estar bem conferido com Deus para ajudar o seu próximo como a ti mesmo, doar vida às pessoas, do que esse quadro que você tá aí, viu? E não comprar um monte de óleos ungido colorido, cuidado, você tá sendo aferido agora e tem achado falta em você com a palavra.
É o mesmo que a loja que eu fiz comparação. Será que você sair daqui agora para qualquer tipo de loja que tem hoje aí, você encontrará eles seguindo corretamente o código, a lei do livro do consumidor? Será? Será que nós passearmos, não precisa nem entrar, viu? Você passa na porta logo da igreja, você vai ver logo que nas práticas que eles fazem, a venda e o negócio ali, você logo vê que anda distante da palavra. Meu irmão, minha irmã. Então, em vez de você adentrar por essa porta larga que Satanás abriu para você porque está engravatado de paletó e de conversinha bonita, a oração da meia-noite, a oração do meio-dia, a oração do Salmo 91, vá doar sangue para o seu próximo que você vai lucrar muito mais, viu? Eu lhe digo a você, seja um doador de sangue, doe vida, ajude as pessoas, vai ser melhor para você, você também vai se hidratar, você também seu sangue vai começar a trabalhar mais rápido para refinar alguma coisa desse tipo e você vai estar ajudando. Eu digo a você, eu queria aquela multidão de pessoas, ia ser mais do agrado de Deus, aquela multidão de pessoas na semana passada driblando a fome. Ia ser mais do agrado de Deus eles indo doar sangue, fazer fila aqui, você não vê isso. Você não vê. Você não vê nem líder religioso cobrando isso. Sabe por que ele não cobra? Porque ele não tem interesse. Ele só tem interesse se um familiar dele estiver mal, se alguém da igreja dele ali em particular estiver mal, vamos doar, vamos ajudar para com que a irmã não morra, o irmão não morra, senão o dízimo sai da nossa igreja, a gente vai parar de roubar ele ou ela, temos que doar, não pode morrer senão. Aí nessa hora você vai ver pastores tratando disso. Mas para dizer, vá ali no Hemoba, vá no Hospital São Rafael, doe seu sangue, ajude o seu próximo como a ti mesmo. Eu vou finalizar esse trabalho, que Deus abençoe e você possa sair do quadro de feiticeiros e feiticeiras, porque você não tem nenhum pingo e gota de moral de criticar quem está com o nombre. Não tem moral nenhuma, a não ser que você comece a andar no código da palavra de Deus, aferido aqui e sendo pesado e não achado falta. Grande Deus, Pai justo, está aqui, Pai, este trabalho mais uma vez, o Senhor tratando com o povo. E, Senhor, o homem, ele pode estar afundado na bebida, pode estar afundado no cigarro, nas jogatinas, ele pode estar afundado, Senhor, até mesmo na idolatria que as igrejas trouxeram para eles. Mas eu sei, Senhor, se ele resolver ter uma conferência contigo e saber como sair disso, o Senhor está sempre tratando com eles ou elas, conforme o Senhor queira, usando os teus servos. Abraça-me com a tua misericórdia, abraça aquele que vai estar ouvindo mais tarde, ou daqui a 1 ano, 15 dias, 6 meses, ou até 20 anos depois, Senhor, ou 10 anos, não sei. Trata com esse ou com essa, conforme tu queira, que ele ou ela possa estar despertando e vomitando fora todo tipo de tralhas e imundícia que eles engoliram, que os homens colocaram diante deles, e eles possam ter uma conferência com o Senhor Jesus. Abraça com a tua misericórdia cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, e ajuda aqueles que oram por mim, ajuda os que não oram, ajuda os pastores com sinceridade, compromissado com a tua palavra e que quer tratar com o povo para sair daqui com pressa e ter um encontro contigo no céu. Ou pessoas, Pai, que estão presas aqui nesse mundo e que está na busca desenfreada e que a usura já virou uma legião sobre sua vida, Senhor. Se é um filho teu, é uma filha tua, tira deste quadro imundo, Senhor, que o Senhor tem poder para isso. Obrigado por tudo, por até aqui ter me ajudado e me abençoado, Senhor, e ajuda meus irmãos. Derrama o teu colírio santo, conforme tu queiras, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu posso até louvar um hino, né? Eu não sou cantor, vou louvar um hino aqui para louvar aqui um hino, finalizando.
Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Pai, eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que eu te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, ou mesmo em dias mais. Mas o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me, me faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer, Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso sempre estou. Pai, toda esta vida vai pedir, e nada tinha, Senhor. Lembro-me de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair o pranto, me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, me concebe tantos bem. Toma-me, me faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Se refaça com o Senhor. Uma conferência com Ele. Pois no que está aí, estamos precisando muito uma conferência, adentrar nos códigos da palavra dele, se aferir se estamos bem, se nossa solene adoração, se nossa busca ao Senhor está verdadeiramente de agrado a Ele, ou a alma dele não se encontra aborrecido com as nossas obras. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possa estar derramando o colírio santo dele, em nome de Jesus. Amém.